Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui a uma temática da nossa disciplina de fundações, que são as sapatas de divisa, em que geralmente a gente utiliza como meio de resolver a situação complicada vigas alavanca. Então, para explicar o que são vigas alavanca, primeiro eu tenho que tentar esclarecer o que vem a ser as sapatas de divisa propriamente ditas. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha laser. Vocês estão vendo aqui uma fundação, tem aqui um pilar, certo? Tem aqui um pilar próximo ao limite de um terreno vizinho. Geralmente a gente tem ali edificações em terrenos vizinhos, ou até um muro, ou então uma estrutura de contenção num corte junto, né, alinhado com o terreno vizinho. Então a gente tem ali uma limitação do nosso terreno, em que eu não posso executar a fundação desse pilar entrando no espaço ou na projeção horizontal do terreno do vizinho. Então eu tenho que executar a fundação daquele pilar totalmente dentro do espaço do meu terreno, né? Dentro do espaço do projeto que eu estou fazendo, certo? E aí isso acaba acarretando em excentricidades de forma entre o eixo baricêntrico, né, do pilar e o centroide ali da base da sapata. A gente tem ali uma excentricidade dessa carga, tá certo? Ou seja, essa carga aqui no pilar, ela vem aqui para baixo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Essa carga no pilar, ela vem aqui para baixo, ao mesmo tempo em que a resultante de tensões na base da sapata, deixa eu tentar diminuir a espessura da caneta, a resultante de tensões na base da sapata fica coincidindo com o mesmo ponto, para que a sapata fique em equilíbrio estático na vertical e também em relação a momentos, certo? Então isso aqui gera uma distribuição de tensões na base da sapata que não é uniforme. A gente geralmente admite ali uma distribuição triangular de tensões na base da sapata de divisa. E uma parte da sapata, ela perde contato com o solo, certo? Isso é um problema porque para que esse projeto dessa sapata de divisa, do jeito que está aqui, ele seja atendido, né, no estado limite último, obedecendo lá a NBR 6122, eu tenho que as tensões na base da sapata, que são de compressão, tem que ter uma área que é maior, a área da sapata que está comprimida, né? A área da sapata que está comprimida tem que ser maior do que 2/3 da área da base da sapata. E aí, como eu estou falando, se existe ali uma excentricidade, uma parte da sapata vai perder contato com o solo e eu tenho que aumentar as dimensões da base da sapata para que eu consiga aumentar essa inércia dessa sapata com relação a esse momento que é gerado. E ao aumentar as dimensões da sapata, às vezes eu posso cair em situações em que o projeto da fundação fica inviável, pensando nela como sapata isolada, né? Pensando nela como sapata isolada. Então, temos situações aqui em que a sapata, até com cargas pequenas ali de 400 kN, né? 300 kN, ou seja, 30 toneladas, 40 toneladas, são cargas relativamente pequenas, de alguns sobrados até, em que a sapata, por ser de divisa, ela pode chegar a ter dimensões ali de 3 metros, o que seria inviável para o tipo de projeto, né? Um sobrado e tal. E quando a gente fala em grandes edifícios, aí que a coisa fica descomunal, porque aí a sapata de divisa, ela pode ganhar dimensões de tal forma que ela se sobreporia às demais sapatas vizinhas, inviabilizando a solução por sapata nessa situação, né? Então, uma maneira que a gente tem de viabilizar o projeto
de sapatas de divisa é utilizando o que a gente chama de vigas de equilíbrio, certo? Vigas de equilíbrio. Então aqui eu tenho, nesse alinhamento aqui, ó, nesse alinhamento, eu tenho uma divisa desse terreno. Então todas essas sapatas aqui, todas essas 4 sapatas, elas são de divisa. Vocês podem ver que o pilar, a face externa dele, coincide com a face externa da sapata, né? Há aqui um alinhamento perfeito, né? Entre o plano da face externa do pilar com o plano da face externa da sapata, certo? São aqui sapatas prismáticas, né? Essas 4 sapatas aqui de divisa, elas têm esse formato prismático, enquanto que as demais sapatas têm aquele formato com o tronco de pirâmide no topo, o famoso cuscuz. Mas aí vocês vejam que para combater aquele momento gerado pela excentricidade da carga em relação ao centro de gravidade da sapata, o projetista lançou aqui mão de uma viga de equilíbrio ou viga alavanca. Ou seja, o projetista de fundações aqui, ele está jogando o efeito daquele momento gerado pelaquela excentricidade, ele está jogando aquele efeito para essa viga alavanca, que por sua vez vai transmitir esse efeito desse momento para os pilares, ou seja, para as fundações internas da edificação. Então, para esse caso aqui, por exemplo, para essa região aqui, eu vou até dar um zoom, eu tenho aqui uma carga do pilar, que está excêntrica em relação à base da sapata, tem aqui uma determinada excentricidade, certo? Então, a reação na base dessa sapata está excêntrica em relação ao ponto de aplicação da carga nela, certo? E aí isso gera um momento nessa sapata de divisa. Aí o que é que eu faço? Eu jogo aqui uma viga alavanca, ela vai transmitir o efeito desse momento para aquele pilar interno da edificação. Então vai ser como se o efeito dessa excentricidade sumisse, desaparecesse. Mas nada sai de graça, né? Nada sai de graça, tudo tem um preço. E o preço aqui eu vou voltar a viabilizar a solução de sapata por divisa, né? De sapata de divisa, utilizando vigas de equilíbrio. E essas vigas de equilíbrio, elas são colocadas no nível da fundação, lá embaixo, elas são enterradas. Às vezes a gente pode confundir elas com vigas baldrame, mas elas não são vigas baldrame. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então essas vigas de equilíbrio ou vigas alavanca, elas são colocadas no mesmo nível da fundação. Elas travam o movimento de rotação dessas sapatas. Então, junto com a escavação que vai ser feita para a confecção das formas dessa sapata, eu também vou ter uma escavação para a confecção das formas dessa viga de equilíbrio. Então, o volume de escavação vai ser um pouquinho maior e eu vou ter um gasto maior, um pouquinho, né, de gasto a mais ali com formas para a execução dessas vigas alavanca. Mas lembrem, o ponto aqui é que é uma maneira de você viabilizar a solução dessas sapatas de divisa. Tendo em vista que se você não fizesse isso, se você não alavancasse essa sapata, ela teria dimensões muito maiores, né? Se você quisesse que ela trabalhasse como sapata isolada, sozinha, ela sozinha resolvendo o problema, né? Ela não teria, ela teria que ter grandes dimensões, aliás, ela teria que ter grandes dimensões para ter capacidade de garantir que pelo menos 2/3 da área da sua base ficasse comprimida, ficasse em contato com o solo. Então a gente só consegue isso, a gente só consegue resolver esse problema. Aliás, uma das soluções possíveis, né, é utilizando as danadas das vigas alavanca ou vigas de equilíbrio, como vocês preferirem chamar. Na literatura, a gente costuma achar os dois termos, tá certo? Tanto viga de alavanca como viga de equilíbrio.
Em planta, eu trago aqui, em planta e em elevação, né? Eu trago aqui uma vista de dois pilares, tem aqui uma divisa, né? Ó. Então tem aqui o pilar P1, por exemplo, o pilar P2. Vejam que eles estão alinhados com um determinado eixo de locação da obra. Poderia ser que o eixo A, algum eixo ali alfanumérico, né? Eles estão alinhados com esse eixo qualquer aí, que é perpendicular à divisa. E aí o que é que a gente geralmente faz? A gente executa a sapata de divisa, a gente chama isso aqui de dimensão B de bola, isso aqui dimensão L em planta, ela pode ser paralelepípedica, né? ou seja, de forma prismática, ou pode ter o tronco de pirâmide no topo, o famoso cuscuz, fica a critério do projetista, certo? E alavancando ela até o pilar P2, a gente tem essa viga de equilíbrio. Lembrem aqui, ó, notem que o eixo dessa viga de equilíbrio passa obrigatoriamente no centro de gravidade do pilar P2 e no centro de gravidade do pilar P1. Isso é uma regra, né? Para que você não tenha ali problemas de torção na viga de equilíbrio, para que ela trabalhe basicamente na flexão simples, ou seja, sujeita ali a momento fletor e força cortante. Ou seja, se você pegar essa viga de equilíbrio e colocar ela excêntrica em relação ao eixo do pilar, além dela ter momento fletor e força cortante, você ainda vai estar gerando ali um momento torsor nessa viga. Então a gente evita isso, essa situação de cálculo, não que seria um erro, né? Não que seria um erro, jamais, mas a gente evita essa situação de cálculo, porque tornaria o processo mais complicado. Simplesmente coincidindo o eixo longitudinal da viga de equilíbrio ou viga alavanca com os eixos, né, os centroides dos pilares P1 e P2. Em elevação, eu mostro aqui as duas sapatas, a sapata S1, que é a de divisa, e a sapata S2. Vocês podem notar aqui na elevação que essa viga de equilíbrio nessa figura, ela possui uma altura variável, certo? Geralmente essas vigas de equilíbrio, elas têm ali uma região próxima à sapata de divisa, certo? Em que os momentos fletores e a força cortante são bem elevados. E aí, para que a taxa de armadura, tanto para a armadura do momento fletor como para a armadura da força cortante, não ficasse muito exagerada, o projetista estrutural solicita, ou ele mesmo faz o projeto de fundações, né, também, ele solicita que a viga de equilíbrio, junto a essas regiões que tem ali um valor elevado, né, dos esforços, ele solicita que a altura dessa viga seja maior, né, para compensar o efeito dos esforços serem maiores. Mas isso não esse fato da altura da viga ser variável não é uma regra. Eu poderia sim ter uma viga de altura constante, ligando as duas sapatas sem problema algum. Mas nessa figura em particular, a viga alavanca ela tem uma altura variável e aí ela ancora as suas armaduras lá dentro do pilar P2, né? Dentro da sapata S2, aliás, dentro da sapata S2. Então, essa viga alavanca aqui, ela vai ter uma armadura superior, junto à face superior, né? Ela vai ter ali uma armadura inferior. No caso dessas vigas que tem altura variável, a gente tem detalhamentos bem específicos, né? Que não valem a pena comentar aqui, porque seria tópico de uma disciplina na área de estruturas, e a gente está mais voltado para a parte de geotecnia, correto? E a gente teria também os estribos. E aqui vale ressaltar que essas vigas de equilíbrio, elas têm forças cortantes bem elevadas, né? Bem elevadas. E aí isso faz com que a área de aço dos estribos também seja bem elevada. Então, é o que eu estava falando antes. Nada sai de graça.
eu compenso o efeito do momento fletor lá na minha sapata, aquele efeito daquela excentricidade, colocando uma viga de equilíbrio. E ela vai contrabalancear, né, esse momento aqui, ó, o momento gerado pela carga nesse pilar em relação ao centroide da sapata, gera um momento nesse sentido. Aí eu coloco a viga de equilíbrio para contrabalancear esse momento e jogar lá para o pilar P2 esse efeito, o pilar interno, né? Fazer as duas sapatas trabalharem conjuntas. Só que quem faz essa transferência de esforço de uma sapata para outra é a viga alavanca. Então ela cobra esse preço, ela não faz o trabalho de graça. Outra situação que pode acontecer em alguns projetos é quando os pilares não pertencem ao mesmo alinhamento dos eixos de locação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pilar P1 que pertence a um eixo A de locação e um pilar P2 que está ligeiramente afastado em relação a esse eixo de locação. Pode ser ali 30 centímetros, 50 centímetros, né? Ou então ele pode até pertencer ao outro eixo de locação, inclusive, certo? Mas eles pertencem a um alinhamento aqui, ó. Tem um alinhamento que passa no centro de gravidade dos dois pilares. Só que para eu transmitir o momento provocado pela excentricidade dessa carga em relação ao centro de gravidade da sapata, lembrando que o centro de gravidade dessa sapata, essa sapata aqui ela tem forma de um paralelogramo, né? Ó. O centro de gravidade da sapata está bem aqui nesse ponto, ó. E o centro de gravidade do pilar está aqui. Eles pertencem ao mesmo eixo, ó, que vai bater lá no eixo do pilar P2. Então eu faço um alinhamento da nossa viga de equilíbrio, fazendo com que o eixo dela passe no eixo do pilar P1, depois passe no centro de gravidade da sapata S1 e por fim chegue lá no centro de gravidade tanto da sapata como do pilar P2, né? Então, eu evito aí com essa situação, colocando o eixo da viga coincidindo com esses três centros de gravidade, e eu evito que forme ali uma torção nessa viga de equilíbrio. Então eu vou fazer com que ela trabalhe a flexão simples, né? Ou seja, eu vou ter ali apenas momento fletor e força cortante. Eu vou evitar gerar torção nessa viga. Não seria um erro de cálculo, pensando do ponto de vista estrutural. Eu poderia dimensionar essa viga de equilíbrio à torção, mas isso ia tornar o processo mais complicado. Eu ia ter que me preocupar mais com a ancoragem das armaduras, né? Porque você ia ter um volume maior de armaduras para combater, além do momento fletor e da força cortante, você ia ter que combater um momento torsor. Então a gente evita isso. Aí uma regrinha uma regrinha básica, né, geométrica que a gente tem é que a sapata de divisa, as abas laterais dela fiquem paralelas, né, com o eixo que une os pilares, né, certo? Então as abas paralelas ficam né, laterais da sapata de divisa ficam paralelas com o eixo que une ali o centro de gravidade dos dois pilares. Isso apenas é uma consequência do fato de você querer que o eixo da viga de equilíbrio coincida com o centro de gravidade da sapata, né? Então você só consegue isso se a sapata tivesse formato de um paralelogramo. Se a sapata fosse retangular, com as bordas perpendiculares à divisa, isso não teria como acontecer, porque o centro de gravidade da sapata ficaria aqui e não teria como você unir esses três pontos com uma única reta. Então você só consegue garantir que o centro de gravidade da sapata vai passar em algum ponto ali do eixo da viga de equilíbrio se as abas laterais dela fossem paralelas ao eixo da viga de equilíbrio, tá certo? Uma condição que a gente costuma usar no dimensionamento das sapatas de divisa
é que o maior comprimento da sapata, que é o nosso L, certo? Fique ali em torno, né? Numa faixa ali de 2 vezes a 2 vezes e meia a menor dimensão da sapata. Isso é um critério econômico, não é uma regra, né? Se a gente seguir essa sugestão de que o maior comprimento da sapata fique em torno de 2 a 2 vezes e meia o menor comprimento, eu consigo balancear um pouco, né? Um pouco as armaduras da sapata S1, que é a sapata de divisa. Lembrando que ela vai ter armaduras na direção X e na direção Y. Então, se eu consigo garantir um pouquinho disso aqui, eu consigo balancear um pouco. As armaduras não vão ser idênticas, não vão ser iguais, não tem como. Mas pelo menos eu vou tentar balancear um pouco. Existem situações em que o projetista pode ter empecilhos ali de espaço no terreno e ele não consegue de maneira alguma garantir isso aqui, né? Existem sapatas vizinhas que impedem que você consiga garantir essa faixa, tá certo? E aí são situações bem pontuais, né? Fogem do tradicional. Então, no modo tradicional, a gente tem essa faixa de valores, a relação L sobre B, né? L sobre B, de 2 a 2 vezes e meia. Eu gosto sempre de reforçar, isso não é uma regra, é apenas uma sugestão econômica, né? Uma sugestão econômica. Se você não consegue de maneira alguma obedecer essa sugestão, então sinta-se feliz com a sua nova solução que você vai propor, que vai ser uma coisa muito específica do seu projeto. Não vai ser uma regra, né, que você vai tirar de algum livro. Não vai. Você vai ter que inventar ali alguma relação entre L e B de acordo com as limitações de terreno que você tem. Tá bom? Podem acontecer também, como está aqui em outros casos, né? Pode acontecer também da gente ter 2 sapatas de divisa, certo? 2 sapatas de divisa ali, ó, sapata S1, essa que vou chamar aqui, vou dar nomes, né, aos bois. Essa aqui é a sapata S1, essa aqui é a S2 e essa aqui é a S3. Então pode acontecer, por exemplo, de uma única sapata interna, a S2, ela alavancar 2 sapatas ao mesmo tempo. Então a sapata S2 está recebendo o efeito da sapata S1 e da sapata S3 ao mesmo tempo. Então tem 2 vigas de equilíbrio. Tem a viga de equilíbrio 1 e a viga de equilíbrio 2, né? A viga de equilíbrio 1 sai da sapata S1 e vai para a sapata S2. E a viga de equilíbrio 2 sai da sapata S3 e vai também para a sapata S2, né? Percebam aqui também que as abas da sapata de divisa, as abas laterais, são paralelas ao eixo das suas respectivas vigas. Então essa aba aqui, ó, é paralela com o eixo dessa viga aqui, ó, a viga V1, né? Tá certo? E as 2 vigas de equilíbrio, as duas, passam no centro de gravidade do pilar P2, certo? Uma coisa que pode complicar bastante em obra é que tanto eu vou desenhar com 2 cores diferentes, tanto a viga V1 como a viga V2 vão ter as suas armaduras ali chegando junto ao pilar P2, ao pilar da sapata S2. E às vezes pode acontecer de a gente ter ali um engarrafamento, né? Um engarrafamento, esse é o termo correto, engarrafamento ou congestionamento, né, de armaduras. Então são tantas armaduras, porque além dessas armaduras aqui das 2 vigas, você tem ali também as armaduras do pilar, as armaduras longitudinais, né, do pilar. Você tem ali os estribos do pilar, certo? E aí pode haver ali um congestionamento de armaduras e na hora de concretar esse pilar junto com essas 2 vigas de equilíbrio, né, concretar esse pilar aqui com essas 2 vigas de equilíbrio, a gente tem que se atentar para a distância entre as armaduras. Será que dá para passar o concreto, né? Será que não vai existir ali uma segregação
desse concreto que eu vou usar para concretar esse pilar com essas duas vigas naquela região ali de convergência, né, entre elementos. Então isso é um ponto que deve ser muito pensado na hora de elaborar o projeto. Inclusive é uma sugestão aqui minha, que se vocês forem detalhar, né, as armaduras de uma viga de equilíbrio e de vigas de equilíbrio chegando no mesmo pilar, eu sugiro que vocês confiram aí usando algum software que tenha ali uma modelagem 3D ou até mesmo alguns softwares de cálculo, né? Por exemplo, o TQS tem uma vista 3D das armaduras e você consegue ver esse conflito chegando ali, né? Então é importante vocês terem noção que podem existir conflitos de armaduras, já que são muitos elementos chegando no mesmo ponto, e que o concreto pode acabar não passando naquela malha de armaduras densa, né? Uma malha bem densa de armaduras, tá certo? Aqui tem uma solução que foge o que eu estava tentando, o que eu apresentei até agora, né? Embora aqui a gente chame de viga aqui, né? Seja apresentado como se fosse viga alavanca, mas na verdade o que está representado aqui seria apenas uma viga baldrame. Essa figura não é minha, eu peguei ela na internet, mas o que seria representado aqui seria apenas uma viga baldrame. Viga baldrame. A viga baldrame tradicional que a gente executa geralmente no nível do piso térreo, né? Então vocês têm aqui uma divisa nesse terreno aqui do lado esquerdo, certo? Vocês têm esse pilar, certo? E aí o que esse projetista fez para não executar, para não ter problemas de sapata com divisa, ele executou o arranque dos pilares nas sapatas afastados em relação à divisa. Afastados em relação à divisa. Isso para quê? Para que ele pudesse executar toda a sapata de divisa dentro do terreno dele e de maneira centrada, né? Ou seja, a carga que vai vir nesse pilarzinho aqui, nesse arranque de pilar, vai passar pelo centro de gravidade dessa sapata e aí essa sapata vai ser admitida como isolada e centrada ao mesmo tempo. Só que quem é que fez esse papel de pegar a carga do pilar de divisa e jogar para esse arranque de pilar de maneira centrada? Quem fez esse papel foi essa viga baldrame aqui, ó. Essa viga baldrame, certo? Então ela funciona de uma forma bem parecida com a viga de equilíbrio ou viga alavanca. É uma forma bem parecida mesmo. A diferença é que ela é executada no nível do térreo e não lá no nível da fundação, certo? Agora não se enganem, ela tem taxas de armadura bem elevadas também. Por quê? Porque ela recebe a carga de uma viga, de um pilar de divisa, num pedaço da viga que está em balanço, certo? Um pedaço dessa viga aqui que está em balanço. Então existe ali um momento fletor negativo bem elevado nessa região, bem elevado mesmo. E a gente ainda pode ter problemas de esmagamento da biela de concreto e também fissuração diagonal. Então, além das armaduras aqui negativas, nessa região do entorno aqui, ó, as armaduras negativas serem bem avantajadas, eu também costumo ter estribos com pequeno espaçamento entre si. Pequeno espaçamento. Não é difícil a gente ver situações desse tipo, em que os estribos estão ali a cada 5 centímetros, 7 centímetros de um para o outro. Estribos ali até de 8 milímetros, inclusive. Depende muito da carga que você tem aqui chegando do pilar de divisa, né? Chegando junto com o pilar de divisa, certo? Então, se eu posso até tentar desenhar aqui um diagrama de momento fletor. Essa viga aqui, ela receberia a carga do pilar P1. Deixa eu aumentar a espessura da caneta. Você teria aqui a carga do pilar P1, a carga do pilar P2, certo? Essa viga aqui, ela está apoiada nesse ponto, nesse arranque de pilar, e nesse ponto aqui, nesse outro arranque de pilar. E aí o diagrama de momento fletor, ele ficaria mais ou menos com essa cara aqui. Eu vou desenhar de maneira linear,
considerando apenas a carga dos pilares, mas essa viga ela tem um peso, então o diagrama de momento fletor não seria propriamente linear, né? Mas seria esse formato aqui, ó. Aqui é o eixo da viga. Então teria um momento fletor negativo junto a esse apoio, certo? E depois o momento decresce até chegar no outro pilar P2. Então vejam que eu tenho aqui, ó, um momento fletor negativo bem elevado na região dessa viga que está apoiada sobre esse pequeno arranque de pilar aqui, ó, certo? Então esse momento fletor ele é combatido colocando muita armadura aqui em cima, na face, junto à face superior. E além disso eu tenho uma baita de uma força cortante nessa região, uma força cortante bem elevada. Deixa eu fazer aqui o diagrama de força cortante. Deixa eu mudar a cor para laranja, certo? Então vocês teriam um diagrama de força cortante desse jeito aqui, ó. Começa olhando pela seção da esquerda, começaria negativo, que para cima é positivo, para baixo seria negativo, né? Olhando pela seção da esquerda. Até aqui seria negativo, certo? Depois viria aqui a reação do pilar de divisa. Aí o diagrama de força cortante iria subir e depois ia ficar assim, ó, positivo. Então essa região aqui da viga, essa viga baldrame, né? Entre o ponto de aplicação da carga do pilar P1 e o arranque do pilar tem uma força cortante bem elevada mesmo. Então a gente acaba colocando muitos estribos nessa região, certo? Essas são apenas algumas considerações, né, construtivas e de projeto, né, que vocês podem tomar para a vida profissional de vocês. Lembrando que cada projetista tem as suas próprias filosofias de projeto, né, tá certo? Então aqui são apenas orientações gerais sobre, aliás, são primeiro considerações iniciais sobre o que são vigas de equilíbrio e algumas considerações de projeto que vocês podem tomar para a vida de vocês e que às vezes a gente não encontra em livros, né? A gente acaba encontrando em conversas com outros profissionais, tentando entender como é que cada um faz esses tipos de situações de projeto, tá? Então lembrem que aqui é uma solução possível, mas não tem nada a ver com viga alavanca. Viga alavanca é uma viga de equilíbrio que fica ali no nível da fundação, embora o esquema estático dela seja bem parecido com o de viga baldrame, bem parecido mesmo, tá? Só que a viga baldrame aqui ela fica lá no nível do térreo, ela não vai ficar enterrada, como é o caso da viga de equilíbrio, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo. Um abraço e se aprofundem, né? Vejam lá o livro do professor Paulo, do Paulo Albuquerque e do Jean Garcia, lá da Unicamp. Aliás, o Paulo Albuquerque é da Unicamp. O Jean Garcia não lembro exatamente de qual universidade ele é, certo? Então um abraço e fiquem com Deus.